meio da cruz. Pai, que hoje haja um batismo de consciência do favor, da graça, da liberalidade, do que a cruz nos oferece. Pai, que sentar hoje à mesa com o Senhor não seja comum, não seja igual, não seja novamente só um ritual, mas que hoje haja um despertar do Senhor, que haja hoje uma mudança de mente em nós, na nossa consciência daquilo que nos foi oferecido, porque havia pecados, havia delitos, e o Senhor nos ofereceu o melhor do Senhor, para que não se achasse mais nada, mas houvesse redenção. Por isso, Abba, como o Senhor já tem feito desde o início, fale ao nosso coração. Libere a porção do Teu Espírito para essa manhã, porque o que nós queremos é sentar à mesa e acessar o Teu coração. Sentar à mesa e acessar o Senhor. Sentar à mesa e acessar as realidades que há no Senhor, a fim de que nos tornamos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. O lugar de honra, o lugar de primazia é Teu e somente Teu. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Amém, igreja. Pode se aceitar. Vocês ficam por aí, porque se eu vou passar aperto, a gente vai passar junto. Graça e paz, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou pastora dessa casa, casado com o apóstolo Verli, presidente dessa casa, desse ambiente. Chegou ontem do Legendários, falei, você está transbordando, vai lá. Eu tenho fé que Deus falou com você em 72 horas. Ele mas eu também estou muito cansada com você mesmo. Falei, tá bom. E aqui estamos nós, amém, queridos? Saudade dessa casa, saudade de ministrar. Ontem eu peguei me pensando, já tem 3 meses que eu não ministrava, Senhor. Esse tem sido um ano que o Senhor tem me esticado, eu acredito que tem te esticado também. Se você está a primeira vez nessa casa, eu vou te dar uma situada. Nós estamos no ano da vitória. Aleluia! Até 31 de dezembro ela chega. E paralelo a isso, nós fomos convidados pelo Senhor à rema de Seja Real. E meu irmão, a cada vez que nós somos ministrados ao convite de ser real, eu tenho entendido que sim, as vitórias físicas, como um bom emprego, faculdade, casamento, a realização de um sonho pessoal e tantas outras coisas são legítimas e reais. Existem vitórias sobre isso. A palavra de Deus fala sobre sermos fiel no pouco e no muito Ele vai nos colocar. Eu acredito que a vitória que o Senhor tem para a gente perpasse nesse lugar. Mas eu tenho entendido para mim como Bruna, que Ele também tem nos chamado para o lugar da vitória, de ser real, de tomar posse, de ser aquilo que Ele espera que nós sejamos. Porque há uma dificuldade em ser de verdade. Há uma luta em ser real dentro da plenitude que o Senhor tem esperado de mim e de você. Então, se você chegar dia 31 de dezembro, talvez sem nenhuma vitória pessoal acontecendo, sendo real, meu irmão, celebre a graça e o privilégio de passar por um ano que talvez Ele não te deu vitórias físicas, mas Ele lapidou, Ele ajustou o teu caráter para ser a realidade, para ser inteiro como Ele. A diaconisa Jane abriu esse culto com muita propriedade. Ela abriu o culto dizendo: como nós estamos nessa manhã? Essa foi a pergunta de Deus através da vida dela para mim e para você. E quando eu ouvi isso, eu falei: Deus já está falando. Porque esses dias, na verdade esses dias não, há 3 meses eu já sabia que eu ministraria na ceia. Quando o apóstolo fez sua inscrição para o Legendários, ele falou: você sabe que domingo é seu. Eu falei: meu pai, culto de ceia. Senhor, tem de misericórdia. Porque não diferente de nenhum outro culto, mas esse é um culto tão difícil de ministrar a palavra.
Que isso, pastor? É o amor de Deus, é só ministrar ele e está tranquilo. Não, meu irmão, não está tranquilo. Porque eu vim esses 3 meses, 90 dias pensando. É um culto que ele é mensal na minha e na sua vida. Esse é um culto que nós somos convidados de 30 em 30 dias, sentar à mesa, balizar o nosso coração e lembrar da maior história de sacrifício de amor. E a pergunta que veio ao meu coração é: o que nós temos feito da ceia? De 30 em 30 dias, nós sentamos aqui. De 33 em 33, mas é mensal. Nós estamos sentados nesse lugar, ouvimos palavras, ceiamos, tomamos o cálice, comemos do pão. Eu e você já sabemos pelo que nós fazemos. O Senhor morreu na cruz. O pão significa o corpo dele que foi dado na cruz. O vinho significa o sangue dele que foi derramado na cruz. Mas a questão é, o que nós temos feito dessa oportunidade de sentar à mesa? Te dando um panorama do que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui foi Gênesis 3. Lá no início da Bíblia, meu irmão. Bem no início da história da humanidade. Nós temos um casal, Adão e Eva, que vivia no paraíso, que vivia no jardim, num ambiente onde não havia necessidade alguma. Tudo que Adão e Eva precisavam já estava no jardim. Ali havia uma harmonia completa da plenitude, da vida em abundância que Deus tem para o homem. Havia ali a harmonia da autoridade do homem com Deus, do seu relacionamento direto com Deus, porque na viração do dia, Deus vinha encontrar com o homem. Havia uma autoridade de Adão sobre a terra, sobre todos os animais, sobre todo ser vivente dentro daquele jardim. Adão tinha a autoridade sobre o que plantava, sobre o que comia. Adão tinha autoridade plena sobre aquele jardim. Adão tinha autoridade sobre o seu relacionamento interpessoal, sobre o seu relacionamento com Eva. Você acha que havia briga naquele casamento? Aquilo era o casamento perfeito. Adão tinha plenitude consigo mesmo, porque não havia mazelas, não havia traumas, não havia danos, para que Adão olhasse para dentro de si e pensasse na sua vida. Estava completo, não havia necessidades naquele lugar. A questão é que em Gênesis 3, a gente vê um terceiro personagem entrando, a serpente. Aquela que deu lugar para Satanás desconfigurar uma ordem de obediência. Deus disse a Adão: comerás de todo o fruto que há no paraíso. Só uma árvore que você não pode, só um fruto que você não pode. Aquele que produz o conhecimento do bem e do mal. Meu irmão, havia milhares de frutos, havia milhares de árvores. Mas havia uma só que Deus poupou. Nem a árvore da vida eterna, que daria a Adão condição de viver eternamente, estava proibido a ele. E a questão é que a serpente vem logo seduzindo Eva nesse lugar do não poder, do não possuir, do não ter. E como não era diferente, se havia uma plenitude de diálogo, se havia uma plenitude, aliás, de autoridade de Adão sobre os animais, eu consigo na minha cabeça, na minha criatividade, imaginar que para Eva bater um papo com a serpente não era nada diferente. Afinal, eles tinham autoridade sobre aquele lugar. A questão é que ela deu voz a quem não podia. Ela deu atenção a quem não devia. E a questão é que quando Eva decide comer de um fruto que está proibido, quando Eva decide desobedecer uma ordem de Deus, ali acontece que o pecado entra. Em Gênesis 3 a gente vê esse romper de autoridade, esse romper de vida, de plenitude que havia no jardim e que Deus estava ofertando a Eva e a Adão. Agora ali no jardim não tem mais, porque a consciência do bem e do mal tomou conta de Eva e de Adão, e agora eles têm certeza plena.
de como eles estão. A certeza plena de que eles desobedeceram. A certeza plena que agora eles estão nus. Eles não estão vestidos. Há um rompimento de relacionamento no jardim. O pecado entra no mundo. E a consequência disso é que o pecado tirou o homem do jardim e da presença de Deus. E é nesse mesmo ambiente aonde o pecado entrou, é nesse mesmo ambiente que o homem já está vendo a sua condenação. Adão e Eva têm certeza plena de como eles estão. E naquele mesmo ambiente Deus precisa liberar uma sentença, porque houve desobediência. Nesse rompimento do que o pecado faz, é onde também a gente vê a primeira manifestação de graça acontecendo. Porque o homem está nu. Ninguém precisou contar antes do pecado para Eva e Adão que quando Deus viria encontrar com eles, eles estavam nus e precisavam se cobrir. A questão é que quando o pecado entra, quando eles comem daquele fruto, eles olham para si mesmos e agora eles têm vergonha do que eles veem. Eles têm vergonha de encontrar com Deus e saber que não estão mais vestidos. E meu irmão, eu não sei se você passou por isso, mas se você não passou, provavelmente a gente já viu algum filme que o personagem sonhou que ele estava nu diante de uma plateia. Ou você já sonhou que passou aperto da sua roupa rasgar. Gente, alguma coisa do tipo. Você viu, tem um filme, eu não lembro mais, mas tem um filme de comédia que ele começa com o personagem principal sonhando que ele está nu em frente à classe dele inteira. E o sentimento que ele tem dentro desse filme é de vergonha. Porque é isso que a nudez nos dá. O medo meu e seu da roupa rasgar, de um trem acontecer, é porque se a gente ficar sem roupa, todo mundo vai ver a nossa intimidade. Nós estaremos expostos de forma completa. E é isso que aconteceu no jardim. Adão e Eva, quando peca, estão expostos por completo. Eles têm tanta ciência de que estão expostos, que a Bíblia vai nos dizer que Adão pega folhas de figueira, cozinha e se veste. E quando Deus vem na viração do dia, ele está escondido, como se Deus não tivesse já visto. Ele se apresenta a Deus vestido da sua folha de figueira, mas até ontem, antes do dia do episódio aqui de Gênesis 3, ele não precisava de folha de figueira, porque ele não tinha consciência. Essa consciência pertencia a Deus, e Deus estava tudo bem com a nudez de Adão. Mas agora Adão não está bem com a sua própria nudez. E como folha de figueira não nos protege por muito tempo, e é por isso que uma vida de pecado, ela não é levada por longos anos, ela não é levada por uma estação tão longa. O pecado, ele vem à tona, porque qualquer folha de figueira que você tentar colocar, qualquer jeitinho que você tentar dar no pecado, querido, ele vai vir à tona, porque folha de figueira não tem resistência. Folha de figueira não resiste por muito tempo. Deus precisava agora dar um jeito na folha de figueira de Adão e Eva. A Bíblia conta que ele pega um cordeiro, mata um cordeiro, ele tira a pele daquele cordeiro. O primeiro derramamento de sangue na história, para poder cobrir a nudez de Adão, para poder cobrir a nudez de Eva, para poder despedi-los do jardim com mais resistência para sobreviver do que uma folha de figueira daria. A questão é que naquele ambiente onde um sangue é derramado, naquele ambiente onde o Senhor está dando para Adão condição de viver com mais resistência dentro do que ele escolheu para a vida dele, também teve a graça acontecendo.
Porque o Senhor diz para Adão e para Eva: e virá o filho de uma mulher que esmagará a serpente. E ele veio. Mas a questão é que eu quero deixar para você aqui, meu irmão, e eu queria que a gente abrisse no primeiro versículo dessa manhã, que é Isaías 59, 2. Isaías 59, versículo 2. Vai nos dizer assim: contudo as suas maldades se separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Adão e Eva, quando é dispensado do jardim, vive um silêncio absoluto da voz de Deus. Porque é exatamente isso que o pecado faz comigo e com você, irmãos. É isso aqui que nós lemos. O pecado, a iniquidade, não nos dá habilidade para ouvir a voz de Deus. O pecado não nos autoriza a ver o rosto de Deus, a glória de Deus. É por isso que não dá para encontrar com o pecador. Não dá para concordar com o mundo, com esse diálogo de que, não, eu ouço a voz de Deus. Não, o pecador ele não ouve a voz de Deus. Está aqui, Isaías 59, 2, Bíblia. A iniquidade nos tira da presença. E talvez você está ouvindo e falando: não, pastora, mas eu vim nesse culto porque eu tenho plena ciência de que eu posso ceiar. Eu aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu passei pelas águas, eu tenho uma vida transformadora. Irmão, vamos tirar a religiosidade de hoje e vamos dizer: se não é a graça e a misericórdia de Deus, não vem me falar que você passa 30 dias do mês sem escorregar no tomate, sem dar um pecado. Que isso, pastor? Não, não vem não. A Bíblia fala que nós somos santos lutando contra o pecado, porque é realmente isso. E o batismo de consciência hoje é o Senhor nos alertando que todas as vezes que nós escolhemos pela iniquidade, todas as vezes que nós escolhemos por aquilo que é errôneo, nós estamos fora da presença. Nós estamos fora. Eu não sei por quanto tempo você fica até você reconhecer o teu pecado. Mas seja por 1 minuto, seja por 1 hora, seja por 1 semana, seja por 30 dias, você está fora da presença. Pastora, mas o sol está se pondo, as bênçãos estão chegando. Sim, porque a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A questão é que nós não fomos criados para misericórdia, nós fomos criados para uma vida de graça, de favor que nós não merecemos, mas ela nos alcança para nos devolver dignidade de vida. O pecado nos afasta. O pecado nos tira a capacidade de ouvir a voz de Deus. E sabe por que tem muito homem e muita mulher doente, até mesmo dentro da casa de Deus? Porque tem procurado viver os seus próprios prazeres, a sua maneira de viver, a sua própria conduta, e ainda está chamando isso de vontade de Deus. Ainda está chamando isso de, mas o Senhor fala comigo. Não, meu irmão, não, Ele não fala. Romanos 1 vai nos dizer que o Senhor entrega o homem ao seu próprio prazer, à sua própria vaidade, ao seu próprio querer. É por isso que tem muito fraco e doente, porque está vivendo o próprio prazer, mas está achando que está tudo bem com Deus. Não está tudo bem. O mundo pode ter se tornado moderno, o nosso Deus não se tornou. O que é pecado para Ele continua sendo pecado. E quando nós escolhemos amar aquilo que Ele odeia, o resultado sempre será uma quebra de relacionamento. Sempre.
Existe uma coisa que Deus não pode fazer. Existe uma coisa que Deus não pode fazer. O que, pastor? Ir contra Ele mesmo. Ele não pode. Por mais que Ele ame a mim e a você, Ele nunca vai negociar aquilo que é pecado. Mentir é pecado. Então, se nós escolhermos pela mentira, estamos fora da presença. Adulterar é pecado. E se escolhermos pelo adultério, estamos fora da presença. E eu não estou dizendo do adultério físico não, porque quando Cristo veio, Ele ainda subiu a régua. É se pensar. Se nós escolhermos por fraudar, por roubar alguém, nós estamos escolhendo pelo pecado. Mas não vamos longe não, vamos mais perto. Porque para aquele que é muito religioso, talvez essas coisas não são nem nítidas. Eu falei isso sexta-feira dando aula aqui. Meu irmão, não tem como eu imaginar Cristo na beira do Rio Jordão, Sandy, e imaginar que Ele está ouvindo modão. Não dá, não casa. Cristão ouvindo música secular, que não foi criada para glorificação de Deus, mas está ouvindo por quê? Porque não tem nada a ver. Porque ninguém está vendo, está fora da presença. Eu uso a roupa que eu quero, eu visto que me sinto bem. Eu não imagino Rainha Esté usando um cropped, não dá. Não dá para imaginar Ruth catando feixes no campo de shortinho porque está calor demais. E não venha comigo que só uma dose de vinho, só um pouquinho de bebida está ok. Não está ok não. Porque Noé foi tomar uma taça de vinho, foi tomando. O final da situação foi amaldiçoando seu próprio filho. Sansão tinha só tinha que obedecer um voto que sua mãe fez. Não se dar a bebida fermentada. Numa noite com Dalila se deu o direito e o desfrute. Terminou no outro dia com seus cabelos, que era sua fonte de força, cortada e sem força nenhuma. A Bíblia tem relatos, meus irmãos. Ela é Bíblia, é seguir o que o Senhor quer. A questão é que a gente está nas nossas vidas nos entregando ao próprio prazer do que a nossa carne quer e dizendo para nós mesmos: está tudo bem. Eu ainda ouço o Senhor, está tudo bem. Eu ainda entro na presença dEle e sinto algo, é um arrepio. Aí eu te pergunto, o que te sustenta de domingo a domingo? O que te sustenta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Porque ser crente aqui dentro, meu irmão, é muito bom. O ambiente está propício, está preparado. A questão é você chamar a glória de Deus aonde você está. A questão é aonde você está, o nome de Deus ser invocado e você encontrá-lo. Será que nós temos plena ciência do que de fato a cruz nos ofereceu? Porque, meu irmão, a separação, ela é algo terrível. A separação que o pecado nos causa é dolorosa. Vamos pensar aqui com um casal que decide por romper, por quebrar a aliança. Esse casal nunca mais vai desfrutar da mesma intimidade, da mesma casa, da mesma cama, do mesmo aconchego e paz. Esse casal não vai desfrutar nem do crescimento dos filhos. Alguém vai ver os seus filhos a cada 15 dias. Alguém deles vai ver por maior tempo, mas o outro vai ver por tempo menor.
Eles podem até estar no mesmo ambiente futuramente, mas não desfrutando da mesma intimidade. Porque quando se decide quebrar uma aliança, a intimidade vai junto. Quando há separação, a intimidade vai embora. A separação é algo terrível. E quando nós decidimos por algo que Deus odeia, nós somos imediatamente separados da presença. E talvez a pergunta que fique para mim e para você é: pastora, como que eu me salvo desse lugar? Meu irmão, eu sei que a palavra não é de dar glória, a palavra não é... Preparei 3 sermões diferentes. E terminei a madrugada escrevendo aquilo que Deus queria. E quanto mais eu escrevia, eu tinha ciência como você, que era de engolir seco. Porque a gente vem para um culto como esse, para uma mesa como esse, e nós arrotamos santidade. Nós pegamos o cálice e o pão, como se tudo estivesse bem. Eu venci 30 dias. Eu cheguei aqui. Mas a pergunta é: como é que foi seus 30 dias? Como Deus conduziu a Jane a dizer para nós como nós chegamos aqui? Como que nós estamos para essa mesa? Porque para a gente algumas coisas vão ficando normal. Eu vou falar de uma experiência própria que eu tive nesses dias. O pastor subiu para o Legendários, 72 horas na montanha. E nós vivemos uma vida de 24 horas junto, eu e Verli. Nós trabalhamos juntos, nós vivemos para a igreja junto. A gente passa a vida junto. É muito difícil passar um dia muito longo, longe, quem dirá muitos dias. E, enfim, então 72 horas sem notícia, sem saber nada. E o mais difícil, né, os meninos: pastora, mas tem um encontro. Eu falei: gente, mas no encontro, a gente sabe que a pessoa tem um teto debaixo acima da cabeça. A gente sabe de alguns cuidados que tem. Mas o cara está na montanha, não sei que tipo de frio que está fazendo lá, não sei que hora que comeu, que não comeu, enfim. E no caso do Verli, até choveu na montanha. Falei: Aí ele: ai, Bruna, acordei e estava no meio da água. Eu falei: glórias. Mas enfim. Sexta-feira, uma das minhas discípulas mandou mensagem, falou: como que tá aí, pastora? 3º dia de Legendários. Eu falei para ela: hoje é o dia mais difícil. Meu irmão, dormi de quarta para quinta, de quinta para sexta foi insuportável. Na sexta-feira, o meu sentimento é que eu estava enlutada. Não menosprezando quem já passou pelo luto real. Quando o João viu que eu fui colocar no YouTube um desenho para ele ver, ele viu a foto do Verli, né? Enfim, lá. E ele falou: papai, e olhou para mim e eu chorei mais ainda. Bom, e o pastor que nos despediu no dia que a gente, entregou os nossos esposos lá, ele falou: olha, o seu marido vai subir uma montanha física, mas não esqueça que você vai subir uma montanha emocional também. E isso ficou no meu coração, porque na sexta-feira o meu coração foi balizado em valorizar os dias que o Verli está em casa e não dormir brigada. Que isso, pastora? Gente, vou pagar de santa não. Como todo casamento, a gente às vezes briga. E às vezes eu já me dei o luxo de deitar de costas. Nunca saí da cama. Nós nunca tivemos esse princípio lá em casa. Mas nós já deitamos sem conversar um com o outro. E a Bíblia fala que a gente não pode dormir. O sol não pode se pôr, sobre a nossa ira. E eu falei: Deus, como que eu preciso valorizar a presença do meu marido, valorizar o estar junto, abrir mão do meu direito, da minha própria justiça, por aquilo que
é bom. Porque é isso que o pecado faz comigo e com você. Ele parece na hora ser justo. É justo dar o meu corpo a qualquer um. Eu fui violentada, para que resguardar ele? É justo tomar algum tipo de bebida alcoólica. Eu cresci nesse ambiente, está tudo bem. A questão é que os nossos pecados, eles sempre vão falar das nossas próprias justiças. E as nossas próprias justiças, elas são figueiras, elas são folhas que não resistem por muito tempo. E é por isso que nós estamos cansados. Numa mesa como essa, que nós deveríamos tanto dar de agradecer, nós viemos para receber, porque nós estamos cansados dos nossos próprios delitos, das nossas próprias vontades, das nossas próprias paixões. Como sair desse lugar? Como encarar que em 30 dias a minha vestimenta não foi tão real quanto eu pensei que ela fosse? Porque, irmão, para aquele que já está imundo, já está muito exposto que ele está imundo. Difícil é para mim e para você que recebeu uma veste real, poder expor que debaixo dela, ou que nela mesma nós sujamos a barra, que debaixo dela nós não estamos usando de tanta pureza. O convite de ser real é olhar para dentro de si e admitir o tanto que precisa de Deus. Porque quando nós escolhemos não ser real, nós escolhemos ser pela metade. Se você não estava aqui no início do ano, eu vou te dar um pano de fundo. A Bíblia vai dizer, o próprio Cristo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que ele estava querendo dizer para os discípulos, e nós temos sido ensinados aqui? Que ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo assim para mim e para você, eu sou o começo, o meio e o fim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecerá você me conhecerá por inteiro e será liberto. Ele se entregou por inteiro. Não dá para mim e para você se entregar para Ele pela metade. Não dá para fazer de um culto de ceia só mais um ritual. Não dá para vir nesse lugar e fazer desse momento só um protocolo da vida cristã. Ele não é um protocolo. Ele é Deus sinalando para mim e para você. Um dia as suas vestes foram de figueira, mas eu imputei no meu filho o teu pecado, a tua condenação. Eu fiz dele o próprio pecado. Eu tirei a pele, eu tirei a veste para te dar vestes. Eu ranquei a tua folha de figueira. Eu te dei roupa. Eu te dei dignidade. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. Deixa eu te falar, quando Cristo foi levado à cruz, não foi só uma morte brutal fisicamente, foi uma morte brutal emocionalmente. Porque a gente vê crucificado nos desenhos e por aí um Cristo que havia um paninho em volta dele. Mas a realidade é que o crucificado, ele era levado nu,
sem roupa. Havia mácula, ele não merecia a cruz, não havia pecados imputados sobre ele, ele era o cordeiro sem mácula, ele era só um filho obediente que ouviu a voz do Pai dizendo: vá. Ele morreu exposto. Ele morreu exposto. Para hoje a gente vestir folhas de figueiras e dizer que está tudo bem. Dizer: ele me quer feliz. Não tem problema. Esse pecado, não tem problema esse comportamento. Tem, meu irmão, tem problema sim. Ele se despiu. Ele morreu de forma vergonhosa. E não é para a gente tornar o sacrifício dele banal, porque não foi. Não foi. Não faça o direito da justificação que lhe foi dado qualquer coisa. Lute por aquilo que são princípios de Deus. Tenha o nome que você precisar ter, mas não negocie o pecado. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus odeia. Se Ele odeia, Ele odeia e você também odeia. Não dê margem para estar fora da presença nem por um segundo. Mas pastora, você não entende a minha vida. Pastora, você não entende. Eu tenho o direito de não perdoar. Fui abandonado, fui mutilado, fui rejeitado. Não, meu irmão. Cristo não precisava da cruz, mas Ele foi. Pastora, é difícil abandonar o vício? Não é não. Conhecereis a verdade. Conheça Cristo por inteiro e você será liberto. Admita que as tuas vestes não chegaram limpas. Ou então admita, você ainda está com folhas de figueira. Porque Santa Ceia é Deus dizendo: olha, o meu filho foi entregue, ele foi tirado a pele, mas eu te dei vestes novas. Ei, não precisa mais andar nu, não precisa mais andar exposto. Eu te dei dignidade.
por amor a você, o Cordeiro foi exposto. O que estamos fazendo com o fazei em memória de mim? O que nós estamos fazendo com o fazer em memória de mim? O que é? Qual é o valor que nós estamos dando? Para que de 30 em 30 dias nós tenhamos o direito de lembrar que nós não temos mais folhas de figueiras, mas nós temos a pele do Cordeiro nos cobrindo. O que nós estamos fazendo com a ceia? Paulo nos ensinou, fazer em memória de mim. Ele está dizendo, faça em memória de Cristo. O que nós estamos fazendo com fazer em memória de mim? Qual é o valor que nós temos dado a isso? Você não está mais nu, meu irmão. Romanos 8:1 vai nos dizer assim. Romanos 8, versículo 1 vai nos dizer assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na justiça da cruz, uma nova vida foi oferecida. Sabe por que você não é mais conhecido como um ladrão, como uma adúltera? Sabe por que nós não somos conhecidos mais como inimigos de Deus? Porque Cristo se fez justiça. Porque Ele nos deu uma nova veste. Não suje as vestes que em você está branca, mas que foi conquistado com muito sangue. Não suje as vestes que em mim e em você, elas estão alvas como a neve, mas custou sangue. Não façamos, aliás, o fazer em memória de mim um tempo qualquer. Não torne a Santa Ceia um protocolo religioso. Deus não precisa de protocolos. Ele está nos ensinando a cada 30 dias a balizar o nosso coração em de que o sacrifício dele não é sacrifício qualquer. É nos dando a oportunidade de escolher a vida em abundância que no jardim foi negociada, mas que agora lhe é dado de presente, se você escolher essa vida. A Bíblia nos diz, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, isso não quer dizer que eu e você vamos ter aqui uma vida caquética, apática e de luta em luta, não. Vão ter dias de sol, vão ter dias de refrigério, vão ter vitórias, porque há uma plenitude de vida para acessar. Mas não pode ter quebra de relacionamento. O que é o teu e o meu prazer perto da maior justificação, absorvição de pecados que já houve? Eu queria te convidar a ficar de pé. O convite de Deus para nós hoje é: filhos, façam valer a pena
a veste de justiça que cobre as suas vergonhas. Faça valer a pena a justificação. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Xeredere balabasu bie darabalabasu. Xaradere cantere darabalabasu bie xarabalabasu. Escolha hoje fazer em memória de mim, não um protocolo, mas esse lugar onde você é limpo das transgressões, onde você é limpo das suas indiferenças, onde você é limpo das suas dificuldades. Escolha fazer diferente. Nós estamos sendo convidados a uma mesa que não é qualquer. Como é que você chegou aqui? Qual é a escolha do teu coração? Tem um batismo de responsabilidade nessa manhã. Tem um batismo de consciência para responsabilidade. A ceia não é um protocolo, ela é a realidade de justificação que te alcançou. Nós temos uma escolha a fazer nessa manhã. Como é que vai ser? O fazer em memória de mim. Xaradere balabasu. Qual é a tua escolha? Enquanto os diáconos se organizam aqui no altar, você tem uma escolha para fazer e é só você que pode fazer. Eu sei da escolha que eu fiz essa madrugada. Eu sei dos lugares que eu precisei voltar e olhar e dizer, ainda um quarto escuro, e eu escolho entregar. Qual é a sua escolha essa manhã? Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Tem uma escolha essa manhã. Com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me pegou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha
pecado estávamos, destituídos da glória de Deus nós estávamos, imputados pelo pecado nós estávamos, entregues ao próprio prazer nós estávamos. Mas a inauguração da graça veio. O amor perfeito de Deus não se conteve em nos alcançar. Meu irmão, você segura o pão e o cálice. E hoje a liturgia está diferente, porque Deus está te dando a oportunidade de segurar o símbolo do Filho dele, de segurar a justificação dele para o teu pecado, para os nossos erros, para a nossa condenação. Você está segurando aí todo o Evangelho, todo o resumo central do que é o Evangelho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse vida eterna. Você está segurando aí a justiça de Deus feita para você. Qual é a nossa escolha nessa manhã? Abandonar as nossas figueiras, as nossas folhas cozidas, o nosso jeitinho, os nossos prazeres, e vestir das vestes reais do Cordeiro? Qual é a escolha? Você sabe aonde a sua veste está manchada? Você sabe aonde você escorregou nos 30 últimos dias? Ou talvez uma vida. Talvez Deus trouxe luz a lugares que para você já estavam normal, e Ele está gritando: não, filho, não está normal. Eu estou te trazendo para um lugar para entender que não está normal esse estilo de vida. Ei, darabalabaçu, bie, darabalabaçu, bie, darabalabaçu. Tem um batismo de consciência, de responsabilidade. Tem um batismo de responsabilidade nessa manhã. Não faça do meu corpo um protocolo. Não faça do meu corpo um padrão. Foi entregue muito mais do que um protocolo. Deus, nós consagramos a ceia. Nós reconhecemos nossas limitações. Nós reconhecemos que nós fomos trago à mesa para lembrar que não é um culto qualquer. Não é um ritual de passagem, não. É o despertar de que na cruz a justiça se fez, porque uma nova vida nos foi oferecida. E é por isso que nós dizemos, como Paulo diz, 1 Coríntios, a partir do versículo, capítulo 11, a partir do versículo 24, vai nos dizer assim: e tendo graça partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então comai e bebei.
não faça do fazer em memória de mim qualquer coisa. Deus, nós escolhemos pelo Senhor. Nós tomamos o nosso cálice, nós comemos do nosso pão, certos de que mais foi feito por nós. A nossa vergonha, a nossa nudez foi tampada e dignidade de vida nos foi dada. Você pode comer e beber do sangue, meu irmão. Você ganhou uma nova veste, meu irmão. Hoje eu tenho
obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos encontrado nessa manhã. Não com aquilo que nós desejamos ouvir, mas com aquilo que nós precisávamos. Obrigado por trazer sobre nós a responsabilidade de não tornar a ceia só mais um culto, só mais um momento. Obrigado por batizar, por balizar o nosso coração na verdade de que o teu sacrifício, ele é tão grandioso, ele é tão majestoso, que eu não posso banalizá-lo para o que eu quero. Obrigado, Senhor, por transformar a nossa ótica, a nossa visão em compreender de que o perdão já nos foi dado, que não há mais uma separação. Nós somos tragos para perto e agora nós podemos ouvir a tua voz. Agora nós podemos nos deliciar na tua presença, porque as vestes reais nos foi oferecida para a plenitude de vida que nós podemos usufruir em vida aqui na terra. Pai, obrigada. Obrigada por não ter olhado para as nossas limitações, mas nos amado de forma muito maior do que nós poderemos oferecer. Quando fomos encontrados, estávamos encobertos pelos nossos pecados, mas o teu amor nos achou, teu amor nos alcançou, teu amor nos transformou, teu amor nos deu oportunidade de vida, vida em abundância. Xarabalabasubie, darabalabasubie, darabalabasubia. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Você está vestido. Para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele vive. E talvez você está aqui nesse ambiente, nessa manhã, e ainda não tomou posse dessa realidade. Talvez você está aqui, ouviu uma palavra como essa, até mesmo ceou com a gente, mas você ainda não entregou seus caminhos ao Senhor, ou por algum motivo, em algum momento da sua história, você se entregou, mas agora você caminha distante, você caminha longe. Não mais como um filho, mas como um perdido que já não reconhece mais a paternidade do Pai. E nessa manhã eu quero te oportunizar. Se existe alguém aqui nessa manhã que por algum motivo não se entregou verdadeiramente ao Senhor, ou que já se entregou e que se desviou desses caminhos, eu queria que você levantasse a sua mão. A gente quer te abraçar, a gente quer orar com você, a gente quer ir até você. Essa casa é uma casa que se baseia em famílias, e a nossa família quer cuidar da sua família também. Então, se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a mão. Um consolidador vai ter aí, vai te abraçar, vai orar com você. Amém. Se não tem, que Deus te conceda uma nova oportunidade nesses próximos dias. Será que a gente pode confessar junto, igreja? Jesus, nós te confessamos como nosso único e suficiente Salvador.